Glória a Deus. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos os nossos irmãos que já estão conosco da Escola Bíblica Dinâmica. Hoje estaremos estudando a Epístola de Paulo a Tito. Nós vamos ter muita coisa de Deus, muitas instruções para a nossa caminhada cristã. Vamos orar para Deus nos abençoar, vamos orar pedindo que Deus venha nos trazer a iluminação, venha nos trazer a compreensão, mais este momento de estudo bíblico. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos, meu Pai, por este privilégio tão maravilhoso, tão glorioso, de estarmos, ó Deus, desfrutando da Tua palavra, Senhor, nos assentando à Tua mesa, Senhor, para comer, meu Deus, deste alimento, comer deste pão tão glorioso, tão poderoso. Senhor, venha abençoar cada irmão, cada irmã que já está conosco, ó Deus, participando desta live. Eu quero pedir, meu Pai, que a Tua graça venha a ser derramada sobre a vida dos meus irmãos. Meu Pai, que a Tua virtude, que a Tua bênção seja confirmada, meu Deus, sobre cada coração. Abre o nosso entendimento espiritual, meu Deus. Dá-nos capacidade, ó Deus, para entender, também para viver, para aplicar a Tua palavra. Meu Deus, alcança cada vida, cada coração. Onde houver alguém sedento pela Tua palavra, onde houver alguém, meu Deus, sedento, Senhor, ó meu Pai, por entender mais de Ti, meu Deus, te pedimos agora que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha alcançar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, opera na vida do Seu povo, opera na vida dos Teus servos. Eu creio, meu Deus, nas grandes obras do Senhor, que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado desde agora para todo sempre, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos que oraram conosco neste momento. Deus abençoe todos que clamaram, todos que intercederam. Que Deus abençoe a fé dos irmãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos. Vamos lá, pega a sua Bíblia, pega o seu manual bíblico, porque nós vamos iniciar agora a nossa aula. Vamos lá? Vamos falar sobre Tito, instruções para conquistar a maturidade cristã. Vamos lá, pega a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus, Epístola de Tito, capítulo 3, versículos 7 e 8. Este é o nosso texto áureo. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Amém? Vamos à nossa lição aplicada. O que nós precisamos entender, principalmente nesta aula de hoje? Os cretenses precisavam de uma liderança qualificada para continuar o trabalho do apóstolo Paulo. Paulo havia feito um trabalho inicial, sendo ele um grande desbravador. Ele abria igrejas, iniciava trabalhos, Paulo sendo um missionário. E nós vemos que em Creta ele precisava de alguém com qualificações ministeriais, qualificações pessoais, para estar à frente daquela igreja, para cuidar daquele rebanho. Paulo não estava preocupado somente em abrir as igrejas, mas como elas sobreviveriam, depois da sua partida. E ele encontra então alguém que tinha a disposição e as qualidades necessárias para assumir esta responsabilidade. E o nome dele é Tito. Quem é Tito? Tito é um jovem pastor, tal como Timóteo,
Tito, ainda sendo jovem, estava assumindo a responsabilidade de pastorear um rebanho e estava debaixo das orientações do apóstolo Paulo. Paulo propõe duas tarefas para Tito. Primeiro, colocar em ordem o que restava, né? Porque apesar de Paulo ter estado ali e ter feito um ótimo trabalho, sempre é necessário alguns ajustes. E Tito estava responsável por organizar, então, as mínimas coisas, os detalhes ali naquela igreja. Como também ele precisava escolher presbíteros, homens, pastores, para o ajudar na obra, para cuidar das igrejas que estavam ali na ilha de Creta. Podemos entender que Tito seria responsável por uma região. Tito era responsável de várias igrejas, todas que estavam ali na ilha de Creta. E ele precisava de cooperadores, pastores, auxiliares, presbíteros que estivessem lado a lado com ele para cuidar de todas estas igrejas em toda a região, em toda a ilha de Creta. Temos 3 objetivos na lição de hoje e eu creio, em nome de Jesus Cristo, que nós alcançaremos esses objetivos. Primeiro, queremos entender a necessidade de renunciar tudo que não agrada a Deus. Ponto número 1. Sem renúncia, não podemos agradar a Deus. Objetivo 2. Compreender que Deus tem um propósito padrão em nossa vida, um propósito no seu padrão de vida cristã. A nossa vida cristã, ela não tem autonomia de se desenvolver como nós bem entendemos, mas temos um padrão de Deus para cumprirmos, para obedecermos. Em terceiro lugar, precisamos perceber a importância de respeitar critérios bíblicos para a escolha de líderes na igreja. Dizemos de antemão que não são meras opiniões, não são simplesmente questões de afetividade, gostar ou não gostar, mas são os critérios bíblicos que vão determinar quem são as pessoas que têm condições de assumir posição de liderança dentro da igreja. Temos aqui uma curiosidade. Na ilha de Creta existem 2 museus contando a história da cidade. São eles o Museu Arqueológico e o Museu Marítimo de Creta. E eu tenho aqui, irmãos, algumas imagens só para a gente conhecer, né, como eram esses 2 museus. Esse primeiro aqui é o Museu Arqueológico de Creta. Tem ali algumas imagens, né, das divindades que eles cultuavam. Né? Até inclusive é um local assim muito bem destacado, né, só para questão de conhecimento dos irmãos. E aqui nós temos o outro museu, que é o Museu Marítimo, que também traz um pouquinho aí da história da cidade, né? Só um pouquinho de cultura, né, para acrescentar aí o nosso conhecimento. Vamos à leitura bíblica em classe. Pega aí tua Bíblia. Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 15. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Olha o padrão de Deus para nós aí, hein? Vamos lá, prosseguindo a leitura. Aguardando a bem-aventurada esperança e a paciência da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Olha só a responsabilidade
do jovem pastor Tito. Ensinar à igreja um padrão de conduta, ensinar à igreja um padrão de santidade, um padrão agradável a Deus, dentro daquilo que era da vontade de Deus para a sua igreja, para que houvesse um povo especial, um povo zeloso de boas obras. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, introdução ao comentário. Paulo escreveu para Tito, provavelmente entre os anos 65 e 67 depois de Cristo, estando ele na Macedônia ou na Acaia. Acredite-se que a carta de Tito tenha sido escrita após a primeira epístola a Timóteo e antes da segunda epístola a Timóteo. Seria uma carta intermediária, né, entre as duas, que foi enviada também para Timóteo. Como já disse, Tito é um pastor também, tal como era Timóteo. Lembrando que essas três cartas compõem as três cartas pastorais, né? Então, só para a gente entender que o assunto é muito semelhante ao que Paulo já falou anteriormente, aquilo que a gente até inclusive já estudou nas duas últimas aulas. Tito é o pastor ali da igreja, das igrejas, né, que estava em Creta. Após sair da prisão, Paulo visitou várias igrejas com seus filhos na fé. Quem eram eles? Timóteo e Tito. Como já falamos, Timóteo ficou em Éfeso, cuidando das igrejas ali, e Tito vai ficar em Creta, cuidando das igrejas e estabelecendo presbíteros, estabelecendo pastores para estar à frente daquela igreja. Creta era habitada por nativos e judeus que não conheciam ainda com clareza o evangelho. Nós vamos ver que havia alguns problemas, até inclusive, dentro da cultura daquele povo. Timóteo tinha que ser firme na pregação do evangelho. Timóteo tinha que ser incisivo no seu ensino, né, naquilo que ele havia recebido de Paulo para transmitir para aquela igreja. Além de supervisionar as igrejas, né, como o líder principal, como a espécie, né, de um bispo que era responsável ali de várias igrejas, ele também tinha a responsabilidade de delegar presbíteros para cooperar com ele na obra. Não era para ele fazer sozinho, até porque ninguém consegue fazer tudo sozinho, né? Ele precisava de obreiros para estar com ele ali, lado a lado, cuidando das igrejas, cuidando da obra. Sem contar que, infelizmente, muitos que estiveram em posições de liderança haviam se contaminado, e o que causava murmuração e mentira no meio das igrejas. Contaminava os irmãos com murmurações, com profanações, com mentiras. E Tito precisava ser firme para repreendê-los veementemente. Tito precisava encontrar então novos líderes, novos presbíteros, para estar à frente das igrejas e repreender aqueles que estavam agindo de forma equivocada. Sobre isto, Paulo escreve para Tito, no capítulo 3, versículo 10. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Estes homens, eles eram apóstatas, haviam abandonado a verdadeira fé e agora estavam lá disseminando engano, mentira, murmuração, intrigas no meio da igreja. Então Paulo diz o seguinte: se repreende uma vez, repreende duas, tenta recuperar esta pessoa. No caso dos hereges, né? Preste atenção, os hereges. Se você vê que ele não vai mudar, então é melhor evitar para não causar intriga no meio do povo de Deus. Ou seja, eram pessoas que não queriam mudança e que estavam ali somente para perturbar o rebanho de Deus. Aqui, Paulo tinha como principal razão, escrevendo para Tito, preparar os irmãos para uma vida cristã. É muito importante, irmãos, nós, ao estudar a palavra de Deus, ao realizar um estudo sistemático das Escrituras, a gente sempre se atentar para os critérios práticos
da palavra de Deus. Eu procuro, na medida das possibilidades, eu procuro ser o mais prático possível quando a gente vai estudar a Bíblia, vai trazer algum entendimento, porque o que transforma a nossa vida é a aplicação da palavra de Deus. A aplicação da palavra de Deus, ela vai alterar, vai corrigir a nossa vida cristã. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Somente teorias e mais teorias e mais teorias e mais teorias não muda a vida de ninguém. Conhecer tudo, saber tudo, não muda nada. A minha vida nem a tua vida. Então, quanto mais a gente conseguir pegar a palavra de Deus, compreender e aplicar, mais a gente vai se aperfeiçoar na nossa caminhada com Deus, na nossa vida cristã. Então, só teoria, só a teologia bruta, Só grego e hebraico e aramaico e teologia sistemática e assim vai. Só isso não resolve a vida de ninguém. Precisamos colocar em prática as Escrituras. Vamos lá então. Paulo estava preparando os irmãos para viver uma vida cristã adequada, uma vida cristã que agradava a Deus. Paulo queria despertar neles a fé em Deus, a fé correta em Deus. Esta fé plenamente estabelecida em Deus, ela deve levar o homem a refletir Cristo. A prova que nós estamos vivendo uma fé correta, uma fé saudável, é o quanto nós estamos refletindo a pessoa de Cristo em nossa vida. Eu pergunto, o quanto é que as pessoas conseguem ver de Deus em nós? O quanto as pessoas conseguem ver Cristo em nossa vida? Esta é a análise que a gente tem que fazer. Para saber se a nossa fé está funcionando ou não está, nós temos que analisar o quanto é que nós estamos semelhantes a Cristo. E não é só a nossa opinião, o que a gente acha, olha, eu acho que eu estou refletindo Cristo. Isso não é a gente que vai dizer, mas sim as pessoas que estão à nossa volta é que vão confirmar se vivemos ou não semelhantemente a Cristo. Em segundo lugar, esta fé verdadeira em Deus, ela vai gerar em nós um desejo de se aprofundar na verdade. Se a nossa fé está corretamente em Deus, se a nossa fé está saudável, nós vamos ter cada dia mais desejo de conhecer mais de Deus, de conhecer mais da palavra de Deus. A gente vai saber tudo? Não, saber tudo não. Mas o desejo a gente vai ter. O desejo de conhecer mais e mais. Então, guarda esses dois aspectos. Eu até sugiro você anotar. Duas evidências que a nossa fé em Deus está bem estabelecida é que nós vamos refletir a Cristo e vamos cada dia mais ter desejo de conhecer de Deus. Se estas duas coisas não estão acontecendo, ou uma delas não está acontecendo, é melhor a gente analisar como está a nossa vida espiritual. Vamos lá. Tópico de número 1. Os principais temas abordados nesta carta. Vamos lá. Como sempre, temos 6 tópicos principais que foram tratados na carta de Paulo a Tito. Vamos lá? Primeiro, liderança e organização da igreja, no capítulo 1, versículos 5 ao 9. Depois a gente vai ver ele tratando a questão do combate a falsos mestres e doutrinas, ainda no capítulo 1, versículos 10 ao 16. Depois vemos o ensino da sã doutrina, capítulo 2, versículo 1. Vemos a promoção da ética cristã, capítulo 2, versículo do 2 ao 10. Depois vemos prática das boas obras, do capítulo 11 ao 14. E em seguida vemos no capítulo 3, versículo 1 a 11, Paulo falando sobre a submissão
as autoridades. Capítulo 3, versículo do 1 ao 11. Vamos lá então, tópico de número 2. Quais os problemas encontrados na carta a Tito? Vamos ver. A ilha de Creta era conhecida, né, pela preguiça, glutonaria e maldade. 3 características bem indesejáveis, né? 3 características bem desagradáveis nesta ilha. E lembrando que era a característica da ilha como toda, da população, né? Ali daquela ilha. Por isso Paulo se preocupava com os irmãos da igreja e também com os pastores, com os companheiros de ministério. Paulo vai exigir ordem e reverência, aquilo que até então aparentemente não estava havendo naquela igreja. Paulo vai solicitar que eles vivessem agora de maneira correta e santa diante de Deus. Havia ali também muitos desordenados e enganadores, principalmente os da circuncisão. Paulo vai falar sobre isso. Aqueles que defendiam, né, ainda alguma mescla do judaísmo com o cristianismo. Queriam colocar o judaísmo dentro do evangelho. Isto causava contendas e divisões na igreja. E esses era de extrema urgência repreendê-los e discipliná-los. Eu coloquei a imagem aqui do que estava acontecendo naquela igreja. Ali está o povo dividido, de um lado e de outro. Esse é o grande problema da divisão. Sempre onde houver uma divisão é porque houve um desentendimento, é porque houve uma insubordinação. Pode ter certeza que de divisão nunca vem coisa boa, nunca é por motivos bons. Pode ter certeza, sempre onde houver uma divisão, nunca é por motivos bons. E aquela igreja estava sendo dividida por pessoas contenciosas, por pessoas maldosas, por pessoas que não queriam se submeter ao evangelho puro. Então eles queriam colocar as suas opiniões, queriam colocar aquilo que eles entendiam, né, que deveria ter no evangelho, que Paulo não pregava, que Paulo não ensinava. Esse era o grande problema. Isto trazia contendas na igreja, desentendimento, e a igreja estava sendo fragilizada. Tito tinha que ser forte, repreendê-los e também discipliná-los. Quais foram as orientações que Paulo vai dar a Tito e também para aquela igreja como um todo, através dessa epístola? Antes de tudo, o que Paulo ressalta é que Tito precisava ser exemplar, tanto na pregação, quanto também na sua maneira de viver. Não somente Tito, mas também todos aqueles que estavam com ele, todos os demais pastores que seriam escolhidos para estar com Tito no ministério, precisavam aprender a viver de forma exemplar. Os falsos mestres, eles não vivem o que pregam. Os falsos mestres dizem e não fazem. Mas isto, como Jesus vai dizer lá em Mateus, capítulo 23, versículo 3, isto é hipocrisia. Dizer e não fazer é hipocrisia. É um condutor cego. É um condutor enganoso. E Jesus manda tomar cuidado com esses que falam, mas não cumprem. Pregam, mas não fazem. Paulo exortava que os ministros do evangelho fossem fiéis na sua conduta, para que as pessoas aprendessem não somente pelas palavras, mas também pelo exemplo. Que as pessoas pudessem olhar para aqueles ministros de Deus
e encontrar a essência do verdadeiro evangelho, naquilo que eles não somente falavam, como já disse, mas que também eles praticavam. O melhor ensino é aquele que é acompanhado de exemplo. Se a gente somente falar e não praticar, de repente o nosso ensino pode não ter muito efeito. De repente a gente pode ser como os fariseus, que falavam, mas quase nada faziam. De nada vai adiantar nossas palavras, podemos ter o melhor ensino, podemos ter as melhores palavras, a melhor argumentação, mas não vai chegar em lugar algum. Não vamos transformar a vida de ninguém, não vamos influenciar ninguém. A maior influência é quando, mais do que falar, a gente demonstra, a gente vive o ensino com o exemplo de vida. Para que a gente não venha ouvir a seguinte frase: aquilo que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Imagine. É melhor a gente ser um ótimo exemplo de vida. As pessoas vão olhar o nosso testemunho. Como eu já disse, o mundo não conhece Jesus, o mundo conhece nós. O mundo não vê Jesus, o mundo vê nós. Nós precisamos refletir Jesus através das nossas boas obras. Paulo apresentou duas virtudes essenciais para todo líder cristão, para todo cristão. Capítulo 2, versículo 9, ele fala da obediência. Capítulo 2, versículo 10, ele fala da importância da fidelidade. E quais ensinos nós temos aqui que podem ser aplicados para a igreja atual? Vamos aplicar então. Como já disse, o ensino não pode ser só teoria, né? O ensino não pode ser só conteúdo, tem que ser prática, né? Temos que entender o que esta lição exige de nós para os dias de hoje. Precisamos de pregadores e pastores, exemplos em tudo que pregam. Eu posso dizer antes de tudo, esse é o critério número 1. Ser qualificado é extremamente importante. Mas antes de ser qualificado, vem a ética, vem a moral. Que ministério não é como qualquer outra profissão. E ministério não é profissão. Ministério não é como médico, como advogado, que importa só a pessoa ter o conhecimento, ter o preparo, ter a formação. E ninguém está nem aí, né, com a vida da pessoa. Por exemplo, você quando vai ao médico, você não vai perguntar para ele se ele paga as contas, se ele é fiel à família, se ele pediu perdão dos pecados. Você quando precisa de um advogado, de um engenheiro, você não quer saber o que ele faz fora do expediente de trabalho. Agora, a vida do pastor, a vida do pregador, ela importa sim. Ela importa sim. Nenhum ministro do evangelho pode dizer: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Nós, ministros do evangelho, moramos em casa de vidro, no sentido figurado. Tudo que a gente faz é visto. Tudo que a gente faz é visto. Não tem um argumento, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Isso não pode existir na vida de um ministro do evangelho, na vida de um pregador. Porque o mundo vai observar a nossa vida. As pessoas vão olhar a nossa vida para ver se aquilo que a gente está falando é o que a gente está vivendo. Dentro do evangelho, não basta só ser doutor, não basta só saber, como já disse, falar de todos os conceitos, todas as teorias. Já falei, isso é muito pouco. É importante conhecer, ter entendimento? Claro que é. Claro que é importante aprender. Mas, em número 1, vem a prática. Saber e não praticar é se autocondenar. Porque a Bíblia mesmo nos fala que seria melhor não ser mestre
porque mais duro será o juízo para o mestre. Ou seja, quanto mais se conhece, quanto mais se sabe, mais será cobrado naquele último dia. Então, aquilo que nós sabemos, nós devemos praticar. E se pregamos, muito mais. Aquilo que pregamos, muito mais. Aquilo que nós falamos que é certo, nós temos que fazer. E aquilo que nós pregamos que é errado, nós não devemos fazer. Esta é a regra. Precisamos de pregadores comprometidos com o evangelho e não consigo mesmos. Tem pregadores que o compromisso dele é com ele mesmo. O compromisso dele é com a sua agenda. O compromisso dele é com a sua fama. É quantos ele vai conseguir aglomerar em sua pregação. O quantos ele vai conseguir aglomerar na sua live. Porque agora, não está tendo culto presencial. Agora a disputa, entre aspas, acaba acontecendo nas lives, Qual pregador consegue ter maior número de pessoas simultâneas na live? Enfim, essa não é a disputa e não é isso que é o mais interessante. Nós precisamos verificar se cada um de nós estamos mesmo comprometidos com o evangelho, com a transmissão do evangelho puro como ele é. O evangelho que transforma, o evangelho que muda, o evangelho que traz o pecador para Deus, que constrange o pecador da sua conduta de pecado, da sua conduta errada, para a presença de Deus. Este é o verdadeiro evangelho. Não é evangelho do oba-oba, não é o evangelho como eu quero, não é o evangelho baseado em princípios humanos, mas é o evangelho de Jesus Cristo. Paulo combatia isto nesta epístola, capítulo 1, você vai ver ali, a partir do 11, 12 ali, você vai ver Paulo dando uma instrução para Tito, 11, 12, 13, 14, sobre como Tito tinha que repreender e corrigir aqueles que tentavam distorcer a sã doutrina da palavra de Deus. Alguns apelando para o judaísmo e alguns apelando para meras inovações. Nem um extremo, nem outro, Temos que ter compromisso com a palavra de Deus e continuar gotejando a sã doutrina. O ensino correto da palavra de Deus. Gotejar nos fala de pingar, Efeito gotinha, Pense numa torneira que está pingando. Temos que gotejar. Não é uma tempestade de doutrina, é as gotinhas que a gente vai colocando aos poucos para que possa ser absorvido pelo território onde ela está caindo. Precisamos nos manter na firmeza do evangelho e na verdade da sã doutrina. Por que gotejar? Nos fala de constância, ser constantes no ensino da palavra, ser constantes na santa doutrina da palavra de Deus. Precisamos urgentemente de um reavivamento genuíno. Como é este reavivamento genuíno? É um avivamento que vem com lágrimas de arrependimento. Não é avivamento do oba-oba, não. Não é o avivamento para virar cambalhota. Não é o avivamento para fazer aviãozinho, para ficar pulando, para ficar fazendo bagunça. Eu acho que isso não tem nada a ver com avivamento. Reavivamento genuíno vem de um coração quebrantado na presença de Deus. Vem de lágrimas sendo derramadas na presença de Deus. Lágrimas sinceras, de um coração que se volta a Deus. É disso que nós precisamos. Nós pregadores, antes de nos preocupar o quanto seremos eloquentes, o quanto a pregação vai abalar, precisamos verificar o quanto nós vamos chorar aos pés de Jesus. Obviamente que temos que ter propriedade naquilo que pregamos, mas toda a eloquência, todo o conhecimento, toda a capacidade de persuasão se torna como nada se não estivermos sendo canais do Espírito Santo para transmitir o Evangelho e para edificar a igreja
na santa doutrina, na doutrina correta da palavra de Deus. Avivamento verdadeiro não é o avivamento da bagunça ou do barulho. Avivamento genuíno é o avivamento da contrição de coração. Muitas pessoas há muito tempo se confundem o que é o verdadeiro avivamento. Confunde avivamento com movimento. Acha que avivamento é quebrar tudo, né? Quanto maior for o grito, maior é o avivamento. Isso não é avivamento, nem aqui nem na China. O verdadeiro avivamento acontece em nós com Deus, do nosso reconhecimento de dependência de Deus, do nosso reconhecimento de pecados diante de Deus. E isso nos faz a gente nos achegar a Deus com mais sinceridade, nos faz a gente se achegar a Deus com mais sede das coisas de Deus. Como disse Jesus, com fome e sede da justiça divina, com fome e sede das coisas de Deus, de ser alimentado pela palavra de Deus. Isso sim nos leva a um verdadeiro avivamento. O confronto com a palavra de Deus, que nos constrange, que traz lágrimas da consciência da nossa condição diante de Deus. Somente assim experimentaremos o que é que Deus quer de nós neste grande avivamento. Deus procura pessoas que ofereçam um sacrifício vivo. Aquilo que Paulo diz na sua epístola aos Romanos é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É eu e você, é o nosso coração sendo apresentado diante de Deus. É o nosso coração sendo apresentado diante do Senhor, em nossa consideração, em nossa fé, da nossa maneira de buscar a Deus com sinceridade, um sacrifício vivo. Antigamente se ofereciam animais para se adorar a Deus. Agora, eu e você somos este próprio sacrifício a Deus. O nosso culto racional a Deus é o sacrifício que apresentamos ao Senhor. Deus procura pessoas que tenham um coração quebrantado. Pastor, o que é este coração quebrantado? É um coração que está pronto para ser quebrado a qualquer momento. Deus não trabalha em coração de pedra. Deus não trabalha em coração duro. Deus não trabalha em coração insensível. Coração quebrantado é um coração que, na presença de Deus, se constrange. Na presença de Deus, se derrama. Na presença de Deus, se abre. Na presença de Deus, se entrega. Este é o coração que agrada a Deus. É o coração vazio de si mesmo e cheio de Deus. Sensibilidade à voz do Espírito Santo. Deus procura pessoas que desejem mudança ao povo de Deus. Deus procura líderes que não tenham somente a preocupação em aglomerar pessoas, em juntar pessoas, em juntar multidões, arrastar multidões. Hoje em dia, há muitos famosos, né? Muitos pregadores que vão ficando famosos. Não estou falando só dos grandes pregadores, não. Tem os pregadores aí, né? Que são conhecidos por arrastar multidão. Mas não é esse que Deus está procurando, não. Deus procura líderes, Deus procura pastores, Deus procura obreiros, Deus procura pregadores que desejem ver a transformação de Deus na vida das pessoas. Esse tem que ser o nosso desejo constante. Não é se preocupar se as pessoas vão aprovar ou não vão aprovar a pregação. Porque agora, a grande verdade é que muitos pregadores, muitos pastores se transformaram em simplesmente garçons. E aí, o que você quer hoje, hein? Ah, é maminha? Então tá aqui a maminha. O que você quer para beber hoje? Suco de limão? Então tá aqui o suco de limão. Quando, na verdade, o pregador ele tem uma responsabilidade com Deus. De trazer aquilo que Deus quer para o seu povo. Para que o seu povo todos os dias seja transformado. Para que o povo de Deus todo dia
venha ter a mudança no seu comportamento, venha ter a correção da sua conduta. Isto é o que Deus quer de nós, pregadores. Isto é o que Deus quer de nós, pastores. Desejar ver vidas transformadas, desejar ver vidas mudadas. Mais preocupação com o reino de Deus e menos preocupação conosco mesmos. Menos preocupação com a repercussão do nosso ministério, se vamos ser aplaudidos ou não vamos ser aplaudidos. Precisamos, antes de tudo, ser aprovados por Deus. Devemos buscar a aprovação de Deus. E a aprovação de Deus parte desses 3 critérios. Alguém que se oferece como sacrifício vivo diante de Deus, um coração quebrantado e que deseja mudança para o povo de Deus. Pois é exatamente o que Deus quer para o seu povo. Vamos agora à conclusão da nossa aula de hoje. Já estamos caminhando para o final. Eu falei para você que hoje a aula é ser uma bênção. Estamos aprendendo muito. Então, vamos para a conclusão. Qual é a conclusão de tudo que nós aprendemos? A conclusão é o que eu já falei no começo. Precisamos praticar tudo o que aprendemos. Somente saber, somente conhecer, não vai mudar nada a nossa vida. Não vai mudar nada. Precisamos colocar em prática a palavra de Deus. E para isso, precisamos da ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a cumprir a palavra de Deus. Jesus diz que este Consolador nos ensinaria. O Espírito de Deus nos conduz pela palavra de Deus, nos traz o entendimento da palavra de Deus. Ele nos ajuda a viver a palavra de Deus. Ele nos conduzirá ao cumprimento das responsabilidades, tanto sociais, como também as responsabilidades eclesiásticas. Como já disse, antes de nós nos preocuparmos com a nossa propriedade teológica, com nossa preparação intelectual, muito mais nós temos que nos preocupar como está o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Por isso já dizemos que o verdadeiro reavivamento ele vem de lágrimas de arrependimento. Temos que chorar na presença de Deus. Temos que nos humilhar diante de Deus. Então o Espírito Santo vai nos conduzir para cumprir todas as nossas responsabilidades. Sejamos nós líderes, sejamos nós obreiros, sejamos nós membros, todos nós temos responsabilidades no reino de Deus. E só podemos cumpri-las estando debaixo do poder do Espírito. Oremos pela capacitação de Deus para que alcancemos uma vida cristã exemplar. Estamos prontos para isso? Para neste momento nós orarmos e pedirmos que Deus tenha misericórdia de nós e nos capacite para ser estas pessoas que vão fazer a diferença, que vão brilhar na terra, que vão trazer ao mundo a salvação através de um exemplo, uma vida pura, uma vida santa, uma vida na sã doutrina, uma vida diferenciada. Estamos dispostos a isso? Então, isto começa com oração. Se queremos praticar a palavra de Deus, precisamos pedir a ajuda de Deus. Precisamos pedir a presença do Consolador. Precisamos do poder do Espírito para que a nossa vida cristã seja frutífera. Para que a nossa pregação, nós pregadores, nós pastores, tenhamos um ministério aprovado. Precisamos da presença do Espírito Santo. Ele nos ensinará, nos manterá comprometidos com o Evangelho e com a sã doutrina da palavra de Deus. Eu convido vocês agora para a gente orar, a gente vai clamar a Deus, pedindo que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes nesta palavra,
que possamos permanecer fiéis a tudo aquilo que nós aprendemos aqui nesta noite. Ou melhor, não somente nesta noite, mas aquilo que já há muito tempo nós temos aprendido na palavra de Deus. Eu quero orar com todos vocês, que nós possamos pedir a misericórdia de Deus, para que Ele nos mantenha fiéis até a sua vinda. Que Ele nos ajude a guardar a palavra, que Ele nos ajude a manter o compromisso com o Santo Evangelho. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora, meu Pai, em favor de todos os nossos irmãos. Pedimos, meu Pai, que a Tua palavra esteja guardada em nossas vidas, que possamos manter o compromisso com o Evangelho, o compromisso com a Tua palavra, o compromisso com a Tua verdade. Ó, meu Deus, não nos deixe, ó Deus, jamais esquecer dos princípios que nos conduziram até aqui, meu Deus. Os princípios da Tua verdade, os princípios, meu Deus, da Tua santidade, os princípios, meu Deus, da Tua pureza. Ó, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Pai, a nos manter firmes e fortes. Nos ajuda, meu Deus, a guardar o Evangelho, a guardar o Teu ensinamento. Que possamos, ó Deus, estar fiéis, firmes, até o último dia da nossa vida. Ó, meu Pai, para a Tua glória nós te pedimos. Usa nossas vidas, ó Pai. Usa-nos para a Tua glória, Senhor, nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem todos na gloriosa e perfeita paz